Então, olá a todas e a todos vocês. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de termodinâmica, nesse semestre 2022.1, tá? Que é voltada para o curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e para o curso de Química Ambiental do campus de Gurupi da Universidade Federal do Tocantins. Então, aqui quem fala novamente é o professor Fabiano Kenji Nohama, tá? Iniciando aqui mais uma aula, tá? Essa aula aqui que é do dia 7 de abril, tá? Que começou por volta das 4 horas da tarde. Né? Então, só para dar uma introdução rápida nesse assunto, tá? Próximo tópico. Tá? Então, o que a gente entende como sendo oscilação. Tá? Oscilações a gente pode interpretar como sendo vibrações localizadas, tá? Que são, por exemplo, vibração de oscilação de um pêndulo, oscilação de diapasão ou sistema massa-mola. São todos movimentos de vibração e oscilação que ficam sempre oscilando em torno de um mesmo ponto. Tá? Certo? Esses são nossos movimentos aí de vibração, né? Então, lembrando, pode ter o caso do pêndulo. Estão pegando aqui um pêndulo, né? Vai ficar oscilando aqui, ó, né? Em torno da vertical, né? Oscila em torno da vertical, tá? Um diapasão, né? Sei lá, o diapasão. Aí alguém dá uma batidinha e aí você tem aqui as pontas do diapasão vão vibrando, né? Em torno, vai. Aí as pontas do diapasão vão vibrando em torno do ponto central, né? Tá bom? Nas duas pontas do diapasão, tá? E tem o clássico sistema massa-mola, tá? Aí tem o sistema massa-mola. É uma mola, fica presa no bloco, tá? Aí alguém dá um peteleco no bloco e o bloco começa a ficar oscilando para a esquerda e para a direita na mesma direção da mola, né? Então, tudo isso aqui cai nessa classificação de movimentos de oscilação, tá? Aí, em geral, o movimento oscilatório é caracterizado por algumas grandezas aqui, por duas grandezas em geral, tá? Em geral, o movimento oscilatório é pelas grandezas de frequência, né? Onde a frequência ela mede o número de oscilações completas por unidade de tempo, tá? Então, essa frequência que vai indicar, por exemplo, se o pêndulo que eu coloquei lá em cima da figura, ele está fazendo, por exemplo, uma oscilação completa a cada segundo, tá? Ou você pode ter o pêndulo que faz 4 oscilações completas a cada segundo, tá? E assim por diante, tá bom? Esse é o caso da frequência, tá? A unidade da frequência ela é dada em hertz, tá? Bom, certo? E o hertz ele pega essa contagem de número de oscilações a cada segundo, tá? Então a unidade formal do hertz, tá? Que é a medida a unidade de frequência, tá? Ela é rigorosamente a de segundo a menos 1, tá? Porque o número de oscilações não é uma unidade formal, tá? De oscilações por segundo. Então só fica nessa conta, então, essa indicação de frequência como sendo segundo a menos 1. Outro parâmetro importante do movimento de oscilação é o período, tá? Onde esse período aqui a gente faz a contagem de quanto tempo que leva para o nosso sistema fazer uma oscilação inteira. Tá? Fechar inteiro todo o conflito de oscilação inteira. Tá? Que é aquele ato de oscilar para a esquerda, depois oscilar com tudo para a direita, depois para no meio. Tá? Por exemplo, de movimento de oscilação. Tá? E a relação entre a frequência e o período, tá? Ela pode ser escrita da seguinte forma. Tá? Então, você tem que, em função do período, tá? Em função da frequência, tem que a frequência é igual ao inverso do período. E por último, você tem a amplitude. A amplitude que corresponde ao deslocamento máximo do corpo em relação ao ponto de equilíbrio. Tá?
Esse aqui é só para dar uma introdução rápida. Então, é só indicando o que a gente vai estar observando dentro de um movimento oscilatório. Tá bom? Aí, continuando um pouco mais em frente, tá? Aí, desses movimentos oscilatórios, vai pegar primeiro um caso mais comum para a gente trabalhar, que é o movimento harmônico simples. Tá? Aí, eu vou passar primeiro uma definição mais qualitativa que você tem do que é esse movimento harmônico simples. Tá? Basicamente, o movimento harmônico simples é uma oscilação, tá? Onde a posição do corpo vai descrever uma função senoidal no tempo. Tá? Faz aqui uma... A posição ela vai ser dada em função de um seno ou cosseno mudando ao longo do tempo. Tá? E nessa oscilação ela não tem perda de energia mecânica. Tá? Isso que a gente define como movimento harmônico simples. Tá? E o que a gente chama de osciladores harmônicos são sistemas que executam esse movimento harmônico simples. Tá? Um exemplo desse tipo de movimento oscilatório. Tá? Você tem o sistema massa-mola. De novo a mola. Tá? Então, tem o sistema massa-mola. Tem a mola, tem um bloco com massa M, a mola com constante de mola K. Tá? Certo? E na hora que eu dou um peteleco nesse bloco, tá? Então ele começa a oscilar em torno de um ponto de equilíbrio. Tá? Esse aqui vai oscilar em torno de um ponto de equilíbrio. E bem aqui no meio é o ponto de altura zero. Tá. E aqui seria a oscilação em torno de um ponto de equilíbrio zero. Tá? E essa oscilação no eixo X, que eu estou definindo aqui em cima do bloco, tá? Eu boto a origem, então, no eixo da oscilação, tá? Certo? E conforme esse bloco vai oscilando da direita para a esquerda, ele oscila entre menos amplitude e mais amplitude. Bom, certo? Essa é a situação do sistema massa-mola, tá? E o que acontece no sistema massa-mola, tá? Aí o bloco que está no sistema, ele está sob a ação da força elástica. Nós já vimos lá no disciplina de mecânica que essa força da mola é igual a menos K vezes X, tá? Pela lei de Hooke, tá? E no caso da figura, essa força vai estar apontando aqui para a direita, tá? Porque aqui é a situação de mola comprimida. Tá? Certo? E daqui eu vou misturar com a segunda lei de Newton, tá? Porque eu vou considerar que não tem força de atrito, então na horizontal só vai ter atuação só da força da mola, que é a força da lei de Hooke, mas lembra da segunda lei de Newton, que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Tá? Certo? E eu faço a igualdade, então, tá? Bom, então, você tem que a força da lei de Hooke é menos K vezes X, é igual do lado direito, igual a massa, vezes a aceleração, vezes a aceleração, tá? Só que a aceleração é a segunda derivada da posição em relação ao tempo, tá? Aí eu vou deixar esse termo com a segunda derivada isolado, né? Então passo o m dividindo, tá? Aí você vai encontrar essa segunda derivada de x em relação ao tempo, tá? É igual a essa... Bom, vai ser igual então, né? Passa a massa dividindo, tá? Então do outro lado da segunda derivada vai ficar menos um termo positivo, que eu vou chamar de ômega quadrado,
vezes o próprio deslocamento x do bloco. Tá? E lembrando que esse ômega aqui, tá? Essa grandeza ômega que está aqui, tá? Então, comparando com as outros problemas que nós temos aí, né? Bom, nesse tipo de problema, tá? Aí então se chega nessa expressão, então, que segunda derivada da posição em relação ao tempo é igual a menos esse termo positivo, né? Que é o ômega ao quadrado vezes x, onde esse ômega aqui é igual a raiz de K sobre M, é a raiz da constante da mola sobre a amostra do bloco, tá? E eu vou deixar indicado desse jeito, porque isso aqui que indica, então, que a gente chama de equação de movimento para um movimento harmônico simples. Tá? Eu não tenho muito como sair disso. Então, qualquer sistema que oscile segundo um oscilador harmônico simples, então você tem essa equação essa equação diferencial, tá? Que é o que identifica, então, qual que é o sistema que obedece, então, um movimento harmônico simples, tá? Bom. Então, diz que tem uma segunda definição do que é movimento harmônico simples. Tá? Então, movimento harmônico simples, segunda definição, então, é toda oscilação que segue essa equação diferencial de movimento, que é a segunda derivada do deslocamento em relação ao tempo, é igual a menos esse termo ômega ao quadrado vezes o próprio deslocamento, onde o esse deslocamento do corpo. Tá? Aí eu usei como referência o sistema massa-mola, para mostrar lá que o sistema massa-mola, que eu já sei que é um movimento harmônico simples, ele obedece a essa equação diferencial, tá? E aí estendendo que você tem que qualquer movimento harmônico simples, ou seja, qualquer movimento que tem lá a posição do corpo sendo descrito por um seno ou cosseno mudando com o tempo, também vai obedecer essa mesma equação diferencial. Estou apresentando ali embaixo. Tá bom? Certo? É só para elaborar um pouco mais essa segunda definição, tá? Aqui estão os passos para encontrar a solução desse tipo de equação diferencial, tá? Eu não vou resolver ela em detalhes, eu vou passar os pontos principais, tá? Aí qualquer coisa vocês consultam na disciplina que vai tratar melhor sobre equações diferenciais, tá? Eu confesso que eu não lembro de cabeça na estrutura do curso, tá? Ou é uma das últimas disciplinas de cálculo, tá? Ou é uma disciplina específica da matemática, tá? Que trata desse assunto, tá? Sobre solução de equações diferenciais, tá? Em primeiro lugar, uma certa classificação, tá? Você tem que aquela equação do movimento harmônico simples, ele se enquadra dentro desse conjunto de equações que a gente chama de equações diferenciais, tá? Linear ordinária de segunda ordem. Tá? O nome parece ser meio grande, tá? Mas só para falar do que se trata esse tipo de equação, tá? Então, esse grupo de equações, elas têm sempre esse formato aqui, é pegar, né? Um coeficiente A vezes a segunda derivada, né, do deslocamento, tá? Mais um coeficiente B vezes a primeira derivada do deslocamento, tá? Mais um coeficiente C vezes o próprio deslocamento. E tudo isso fica igual a um valor numérico, tá? Chamado de F. Tá? Chamado de coeficiente F aqui, tá bom? E a equação diferencial do nosso oscilador harmônico, ele entra nessa categoria, porque aí para o movimento harmônico simples, MHS, equação diferencial segunda derivada de U igual a menos ômega quadrado vezes U. Então, na equação aqui, nesse conjunto de equações, ó, tem o termo aqui com a segunda derivada e tem o termo com U separado. Tá? Certo? Então, ele cai nessa classificação de equação diferencial linear ordinária de segunda ordem. Tá? E por que ele tem esse nome? Em primeiro lugar, é uma equação diferencial linear, porque todos os termos de U e suas derivadas têm potência 1. Tá? Aqui, ó, U. Ó, ele não está elevado ao quadrado, não está elevado ao cubo, não está elevado à quarta. É só o U mesmo. Tá? Mesma coisa para a derivada. A derivada de U, tá? Ele não está elevado ao quadrado, tá? Não está elevado ao cubo. Tá? Não tem nada disso aqui em cima. É só direta derivada de 1 em relação ao tempo. E a mesma coisa com a segunda derivada do deslocamento. Tá? Não está essa segunda derivada com outra derivada, tá?
ou qualquer outra situação que tente contestar essa informação, tá? Então, isso significa falar que é uma equação diferencial linear, tá? Ela também é ordinária porque todas as derivadas são em relação ao tempo, tá? Porque todas as derivadas que estão ali na expressão só estão em função da mesma variável do tempo, tá? E é de segunda ordem porque a maior derivada que tem lá é a derivada de ordem 2, tá? Que parou na segunda derivada, tá? Então, se naquela equação de cima aparecesse um termo com uma terceira derivada de 1 em relação ao tempo, tá? Aí a equação passaria a ser uma equação de terceira ordem, tá? Mas isso é só a questão da classificação, tá? Aí como fica a questão da solução, tá? Aí outra observação que eu vou fazer nesse tipo de solução, tá? Desse tipo de equação, tá? Que a solução dessas equações diferenciais, linear, ordinária e segunda ordem, são soluções que sempre vai depender de duas constantes arbitrárias, que é dada pelas condições iniciais do movimento, tá? Um exemplo de equação diferencial que cai nessa categoria, que a gente já resolveu mecânica, é pegar essa aqui, ó, pegar a segunda derivada da posição em relação ao tempo, é igual, né, a uma constante Azinha que é constante. E aqui estou pegando o caso de aceleração constante, pego a segunda derivada da posição em relação ao tempo, igual a aceleração, que é igual a constante, tá? Aí lembra que você já resolveu isso em mecânica. A solução desse tipo de problema é encontrar aqui uma função de x em função do tempo, onde x é igual a x0, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes t quadrado. Tá? Aqui só estou ilustrando como exemplo, porque a solução, né, do problema de aceleração constante leva a essa solução de x em função do tempo do lado direito, e depende de duas constantes. Depende aqui, ó, da posição inicial e da velocidade inicial. Tá? Então, é isso que quer dizer que a solução desses tipos de equação diferencial ele depende de duas constantes. Tá? Agora, vamos ver no caso específico, né? Também pegando esse tipo de equação com igualando a zero. Tá? Eu vou pegar esse f que está aqui na equação diferencial ordinária de segunda ordem e igualar a zero. Tá? Isso que a gente fala que isso aqui vira uma equação de segunda ordem homogênea. Tá? Aí, se ela é homogênea, que é o nosso caso aqui, tá? Você pega, no caso do movimento harmônico simples, equação diferencial dele aqui, ó, tá? Você pega esse termo com U para o lado direito, tá? Aqui do lado direito da equação vai ficar igual a zero, tá? Lembra que para essa organização que a gente tem para a equação diferencial, estou passando tudo que tem U do lado esquerdo, tá? Faz a mesma coisa aqui para o nosso movimento harmônico simples. Aí vai ver que esse termo com F separado vai ficar igual a zero, tá? E o que acontece nesse tipo de equação diferencial? Tá? Ele vai satisfazer, a solução dela vai satisfazer duas propriedades, tá? Se ele tiver duas soluções, uma solução U1 em função do tempo, solução U2 em função do tempo, e satisfaz a equação diferencial, então a soma também vai ser solução, tá? Se ele tiver também uma função que é solução da equação diferencial, tá? Então, pegar a solução vezes uma constante também é solução, tá? Bom, aí junta essas duas informações, tá? Aí vai ter essa forma de resolver a equação diferencial linear ordinária de segunda ordem homogênea, tá? Que se tem duas soluções que eu conheço do problema, tá? Se tem duas funções que satisfaz a equação diferencial, tá? Então, posso escrever uma solução geral, que é fazer a combinação linear das duas soluções. Vou escrever aqui uma solução geral, que é pegar, né? Uma constante vezes a primeira solução, mais uma constante vezes a segunda solução. Tá? Bom, tá certo? Então, é assim que a gente vai resolver nossa equação diferencial, tá? Lá para o nosso oscilador harmônico, tá? Então, lembra que a equação diferencial para o oscilador harmônico, que inclui aquele sistema massa-mola, depois vai ter o pêndulo, tá? Então, para resolver a equação diferencial que descreve o oscilador harmônico simples, tá? Então, só preciso encontrar duas soluções, duas funções que satisfazem a equação diferencial, tá? E faz essa combinação linear, tá?
junta nessa combinação linear, você vai ter a solução do nosso problema, tá? Bom, certo? E no caso do oscilador harmônico simples, que tem lá a equação diferencial que caracteriza ele, pega a segunda derivada do deslocamento, né? É igual a menos um ômega quadrado vezes o próprio deslocamento, tá? Então, já dá para encontrar duas funções que satisfazem essa equação diferencial, que uma delas é pegar uma função 1 em função do tempo, que é cosseno de ômega vezes t, tá? E outra solução é pegar seno de ômega vezes t, tá? É só vocês testarem, tá? Você pega, por exemplo, essa função cosseno de ômega t, tá? E faz aqui, ó, do lado esquerdo, pega essa função, faz duas vezes a derivada no tempo, tá? Vê como vai ficar o resultado, tá? E do lado direito, tá? Pega essa função aqui, ó, e no lado direito, que ó, multiplica por menos ômega quadrado, tá? Faz essas duas contas, vocês vão ver que as duas contas vão ficar iguais, tá? Que é a mesma coisa de falar que essa função aí, tá? Esse cosseno de ômega vezes t é solução do nosso movimento harmônico simples, tá bom? Certo? E como vai ficar a solução geral desse oscilador harmônico simples? Tá? Então, ele vai ficar aqui, ó, uma constante Azinho vezes a primeira solução, tá? Mais uma constante Bzinho vezes a segunda solução, vezes seno de ômega t, tá? Bom, tá certo? Então, assim que você resolve, né? Resolveu, entre aspas, né? Aquele nosso problema do oscilador harmônico simples, que é a mesma lá do sistema massa-mola, tá? Tá certo? Então, ou seja, aquela bloco vai ficar oscilando com a mola, tá? De acordo com essa equação em função do tempo, tá? Aí, uma coisa que dá para fazer várias brincadeiras aqui, né? Fazer várias brincadeiras, manipulando funções trigonométricas, tá? Dá para mostrar que essa mesma solução, posso escrever ela nesse outro formato aqui, ó, tá? O de t igual a 1a vezes cosseno de ômega t mais φ, tá bom? Tá certo? Posso juntar numa única função cosseno, tá? Isso aqui eu não vou fazer a demonstração aqui por falta de tempo, já estamos perto das 6 da tarde, tá? Mas é só vocês pegarem isso aqui, ó, pega esse cosseno de ômega t mais φ e aplica com a propriedade do cosseno da soma de dois ângulos, tá? Aí vai abrir, né? E vocês vão ver que vai cair numa solução que vai cair nesse formato aqui do lado esquerdo. Vai ficar uma constante vezes cosseno de ômega t mais uma outra constante vezes seno de ômega t, tá bom? Certo? E assim que você chega, então, na função que descreve o movimento do oscilador harmônico simples, tá? Então, só para ilustração, na hora que vocês pegarem, então, aquela nossa caso da mola, do sistema massa-mola, que vai ficar oscilando ao longo do tempo, tá? Vai estar oscilando aqui em torno da posição 0, oscila entre menos amplitude e mais amplitude, né? Bom, o pincel deu de travar agora, né? Só espera um pouquinho para ele voltar aqui. Entre menos amplitude e mais amplitude, tá? Aí, lembrando, ao longo da oscilação, então o bloco aqui ele vai ter uma coordenada x que vai mudando ao longo do tempo, tá? Aí lembra que no caso do sistema massa-mola, tá? Então quem faz o papel desse deslocamento u é a coordenada x do bloco, tá? Então vocês vão ter que essa coordenada x aqui, ó, faz a substituição de acordo, tá? Então vocês vão ver que essa coordenada x do bloco mudando ao longo do tempo, tá? Então ele vai ficar igual, então, né? Vamos separar aqui. A pegar a amplitude vezes cosseno de ômega t mais φ. Bom? Certo? E lembra que tudo isso começa lá da segunda lei de Newton. Da segunda lei de Newton, a gente chegou nessa equação diferencial que a gente teve que resolver, tá? E da equação diferencial que a gente chegou na função que descreve como muda a posição do bloco ao longo do tempo. Tá bom? Tá certo?
E isso que vai ser aplicado também nos outros tipos de osciladores, tá? No oscilador na forma de um pêndulo e assim por diante, tá? Qualquer outra forma de oscilador que a gente vai encontrar, tá bom? E só relembrando, né, que no caso do oscilador harmônico simples, tá certo? Ele obedece, né, essa equação diferencial aqui, né, bom, ao longo do tempo, tá? Então, qualquer oscilador harmônico simples, tá? Qualquer sistema que segue um movimento harmônico simples vai obedecer essa equação diferencial, tá? Que fala que a segunda derivada do deslocamento, né, em relação ao tempo, tá? Que é a segunda derivada do deslocamento em relação ao tempo, tá? É igual, né, a menos, né, um termo positivo aqui, ômega quadrado, tá? Vezes o próprio deslocamento. Bom, certo? Então, essa aqui é a equação diferencial que caracteriza o movimento harmônico simples, tá? Uma coisa que é bom vocês acostumarem, na verdade, na parte de mecânico, na verdade, uma boa parte da área de exatas, tá? Muitos movimentos vão ser caracterizados dessa forma também, por meio de uma equação diferencial, tá? Lembrando, por exemplo, em mecânica, que vocês devem ter visto lá também, tá? O caso do movimento harmônico, do movimento de aceleração constante, tá? Lembrando que no caso de aceleração constante, tá? Vou aproveitar esse espaço aqui em cima. Bom, lembra que a equação, né? Era falar que a segunda derivada no deslocamento em relação ao tempo, né? Que era igual a aceleração, era igual a constante. Tá? Era uma aceleração constante. Tá? E lembra que disso que saem aquelas equações que vocês aplicarem em mecânica para aceleração constante, que tem lá a posição em função do tempo, né? Para aceleração constante, aí tem velocidade em função do tempo para aceleração constante e assim por diante. Tá? Bom, tá certo? E aqui é da mesma forma, tá? Então, da mesma forma que aqui para o movimento de aceleração constante, você tem essa equação diferencial para caracterizar movimento de aceleração constante, tá? Então, vocês têm também essa equação diferencial aqui, que a gente está indicando aqui nessa página, tá? Que é o que caracteriza qualquer movimento harmônico simples, tá? E a gente já resolveu, então, esse sistema, né? Viu que que essa equação diferencial ela tem como solução, né? Falar aqui que o deslocamento em função do tempo, né? Ele é igual, né? A uma amplitude, né? Amplitude A, vezes um cosseno de ômega t mais φ. Tá? Então, esse aqui é o formato da solução do nosso oscilador harmônico simples. Tá? Certo? Interpretando aqui os parâmetros dessa solução. Tá? Você tem, por exemplo, né, a amplitude, tá? Que é o termo que está acompanhando a função cosseno. Tá? Certo? Aí essa amplitude é para lembrar o seguinte, porque você pega nessa solução do nosso oscilador harmônico simples, tá? Lembrando, por exemplo, que o cosseno é uma função que oscila entre -1 e 1. Tá? Lembrar de trigonometria. Tá? Então, esse aqui vai oscilar entre -1 e 1. Né? Mais 1. Tá? Aí você multiplica pela amplitude A, tá? Aí você tem que toda essa expressão agora, tá multiplicando por A, é uma função que vai oscilar entre, né? Agora menos A e mais A. Tá? Então, por isso que esse termo A, tá? Ele faz o papel então, da amplitude da oscilação, tá? Que é o valor máximo que vai ter o deslocamento do nosso oscilador harmônico simples. Tá? Esse que eu indiquei por último na aula passada, tá? Que tem aqui a ilustração no caso do sistema massa-mola. Tá? Você tem lá um bloco preso a uma mola, dá um peteleco para ele ficar oscilando. Tá? Aí você vai ter que a oscilação dele vai oscilar entre menos amplitude e mais amplitude. Tá? Certo? Lembrando de novo que aí agora quem vai fazer o papel do deslocamento, né, no sistema massa-mola é a posição X do bloco. Tá? Certo? Bom,
Então, isso que é a amplitude da oscilação, tá? Amplitude do movimento harmônico simples, tá? Outro parâmetro que aparece também, né, no oscilador harmônico simples é o que a gente chama de período, tá? Certo? Porque lembra que aquele termo cosseno de ômega t mais φ, tá? É uma função periódica, tá? Certo? Que lembra lá que o cosseno é uma função trigonométrica, tá? Que ele sempre repete toda vez que o ângulo que está dentro do cosseno, tá? Esse ângulo que está dentro do cosseno, ele varia de um ângulo de 360 graus, tá? Que em radianos corresponde ao ângulo de 2π radianos, tá? Bom, então lembrando que esse cosseno é uma função periódica, tá? Onde toda vez que aquele termo ômega vezes t, que está mudando com o tempo, né, ele mudar então de um passo de 2π radianos, tá? Então o cosseno vai voltar a repetir, tá? Vai voltar a se repetir, tá bom? Certo? Então toda vez que o ângulo dentro do cosseno der um salto de 2π radianos, a função cosseno volta a repetir o comportamento dele, tá? Tá certo? Então significa que no tempo de um período, tá? É o tempo exato para esse termo ômega t fazer um salto, então, de 2π radianos, tá? É isso que a gente vai aproveitar aqui, tá? Então, vai aproveitar aqui, pegando esse termo aqui, ó, ômega vezes o período, tá? Ele tem que corresponder a um salto de 2π radianos, tá? E daqui você pode isolar o período, tá? Tá certo? Então, você tem que período é igual a 2π dividido por essa constante ômega que aparece lá na equação do oscilador harmônico simples, tá? Então, esse aqui é o nosso período. Tá? Que é o tempo que leva para o oscilador harmônico simples fazer uma oscilação completa. Tá? Tá certo? Bom, essa que é a correspondência, então, no nosso movimento por exemplo, do sistema massa-mola. Tá? Então, passar um tempo de um período no sistema massa-mola é o tempo que leva para o bloco fazer uma oscilação inteira para a direita, depois para a esquerda e voltar para o mesmo lugar. Tá? Tá certo? Deixa eu ver se eu consigo indicar no desenho aqui da figura. Tá? Então, no tempo de período é para acontecer isso aqui, por exemplo, tá? Só para ilustração, tá? É o tempo que leva para esse bloco aqui, por exemplo, fazer uma oscilação para a direita, até mais, tá? Depois fazer oscilação para a esquerda, né? Para menos A, e depois voltar para a mesma posição, tá? Só aqui que ele vai fechar uma oscilação inteira, tá? Bom. Isso aqui, depois que faz todo esse processo, oscilar para a direita, para a esquerda e voltar para o mesmo lugar, significa que você passou pelo tempo de um período. O tempo ΔT é igual a um período. Tá? Porque é o ponto que a oscilação do bloco começa a repetir de novo. Tá? Começa a repetir o mesmo comportamento. Tá? Certo? Então, isso que é o que a gente chama de tempo de um período. Tá? Para ter uma oscilação completa no nosso oscilador harmônico. E, por último, tem essa constante ômega que apareceu, né? Na nossa equação diferencial do oscilador harmônico simples, tá? Que é o que a gente chama de frequência angular. Tá? A frequência angular, a gente pode lembrar, por exemplo, que o período, então, que é 2π sobre a frequência angular ômega, tá? Lembra que já tinha tirado uma expressão do período também em função da frequência. Lembra que o período, esse mesmo período, ele é igual ao inverso da frequência. Tá? Aí você pega essa igualdade do lado direito, né? Bom, certo? E isola o ômega, tá? Aí vai ter que essa frequência angular ômega é igual a 2π vezes a frequência, né? Por isso que chama de frequência angular, tá? A frequência multiplicada por um ângulo de 2π radianos. Certo? Então, isso se chama de frequência angular. Tá? Então, basicamente, esses são os parâmetros principais do nosso oscilador harmônico simples. Tá? Certo? Tudo porque ele ficou caracterizado por essa equação diferencial que eu coloquei aqui em cima. A segunda derivada do deslocamento em relação ao tempo é igual a menos ômega quadrado vezes o próprio deslocamento. Tá? Então, toda vez que tiver um sistema que obedece essa equação diferencial, tá?
Então, você tem um corpo que se move por meio de oscilações, né, periódicas. Tá? Certo? Aí, seguindo um pouco mais em frente, tá certo? Aí tem outro parâmetro que a gente tem lá da nossa solução do oscilador harmônico, que é justamente todo aquele termo ômega t mais φ. Tá? Certo? Aí, porque relembrando a solução, né? Lembra que a solução do nosso oscilador harmônico simples, né? É o de t igual a amplitude vezes cosseno de ômega t mais φ. Tá? Então, todo esse termo ômega t mais φ é o que a gente chama de fase do movimento. Tá? Certo? Está indicando aqui que é a fase do movimento. Tá? E o papel dessa fase do movimento é indicar aqui em que ponto que a gente está na função cosseno. Se está no ponto que a função cosseno está no valor máximo, ou se está pegando um ponto que a função cosseno vai chegar no valor mínimo, tá? Ou vai chegar num instante que a função cosseno vai estar entre zero e o valor máximo, por exemplo. Tá? E assim por diante. Tá? Tá certo? Por isso que chama de fase do movimento. Tá? O papel dele é indicar em que ponto que a gente está na oscilação. Tá? Também no caso da oscilação, por exemplo, do sistema massa-mola, se indicar se a oscilação do bloco, o bloco está na posição de ficar em mais amplitude, ou de ficar em menos amplitude, ou se ficar na amplitude dividido por 2, ou se está no ponto que fica amplitude dividido por 3, e assim por diante. Tá? Isso que é a fase do movimento. Tá bom? E o termo φ, separado dentro dessa fase, que é conhecido como fase inicial, ou também conhecido como constante de fase. Tá? Certo? Por que é fase inicial? Porque esse termo φ é o que sobra, por exemplo, quando pega o t igual a zero. Então, você pega essa função com t igual a zero, solução do nosso oscilador harmônico simples, tá? Então vai ficar a cosseno, né? Aí quando t igual a zero, vai ficar só cosseno de φ. Tá? Então esse φ aqui tem um papel de indicar, tá? O seguinte, tá? Ele está me indicando no tempo zero em que ponto que o cosseno está começando. Tá? Se essa função está começando no valor máximo, no valor mínimo, se está começando no meio do caminho. Tá? Então, por isso que chama de fase inicial. Tá? Certo? Então, só para ilustração, tá? A gente tem aqui, por exemplo, na figura ao lado, tá? A ilustração então, do gráfico da oscilação do nosso oscilador harmônico simples, tá? Como o deslocamento do oscilador vai oscilando ao longo do tempo, tá? Pegando diferentes fases iniciais. Tá? Pegando, por exemplo, com fase φ igual a zero, tá? Fase inicial φ igual a zero, tá? Tá certo? Bom, aí pegando com φ igual a zero aqui na nossa solução, pega esse φ aqui igual a zero, tá? Você vê que a função deslocamento vai seguir certinho uma função cosseno, tá? E começa daquele jeito que vocês já viram em trigonometria. Começa no valor máximo, tá? O cosseno começa com o valor mais 1, que multiplicando por A começa em mais amplitude, tá? E desse ponto ele vai oscilando ao longo do tempo entre mais amplitude e menos amplitude, tá? Tá certo? Se eu começo com π sobre 4, tá? Aí é o ponto que nosso oscilador harmônico simples, ao invés de começar em mais amplitude, ela começa no meio do caminho, aqui ó, no tempo zero. Tá? Mas vai oscilando, daqui ele começa a oscilar entre menos amplitude e mais amplitude do mesmo jeito. Tá? Só mudei o jeito que o oscilador começa. Tá? Certo? E tem esse caso aqui, por exemplo, pegando φ igual a π sobre 2. Tá? Certo? Aí com φ começando igual a π sobre 2, tá? Tá certo? Aí a função ela começa do zero, tá? Bom, certo? Então nosso harmônico começa do zero e começa a oscilar por baixo. Tá? Começa a oscilar em menos A, depois mais A, depois menos A e assim por diante, tá? Bom, tá certo? Aí você repara, por exemplo, que esse desenho que você tem de uma função trigonométrica, isso aqui é justamente o desenho de um menos seno, tá? Tá certo? Que é o que costuma acontecer mesmo. Lembra que aquelas relações trigonométricas, quando você pega o ângulo dentro lá da função cosseno-seno, né, somar com π sobre 2, subtrair com π sobre 2, você começa a chegar na outra função, né?
tá certo? Então, aqui é o momento que você começa a chegar, por exemplo, numa função menos seno, tá? Daquela nossa função de 1 em função do tempo, ele vai começar a seguir a função de um menos seno. Fica um menos A vezes seno de ômega t. Tá? Vou pôr isso aqui mais exato. Tá? Rigorosamente é isso daqui. Ó. Começa com U de t igual a amplitude vezes cosseno, né? De ômega t menos π sobre 2. Tá? Aí, por causa das relações trigonométricas, tá? É pegar o cosseno de um ângulo menos π sobre 2, radianos, que é subtrair com menos 90 graus dentro do ângulo, tá? Isso aqui chega na função menos seno. Então, fica A vezes seno de menos seno de ômega vezes t. Tá? Esse aqui é das relações trigonométricas. Bom, certo? E assim por diante. Tá? Aí tem também esse último caso aqui com φ igual a π, tá? Que é o caso que começa aqui, a função vai começar lá do vale. Começa em menos A, né? Começa em menos amplitude, e daqui começa a ficar oscilando entre A e menos A. Certo? É a mesma coisa, que seria com U de t, né? Igual a amplitude vezes cosseno, né? De ômega t mais π, né? Vou corrigir aqui em cima, tá? Desculpa o erro aqui em cima também, tá? Com a fase aqui inicial π sobre 2, tá? Aí a função é com cosseno de ômega t mais π sobre 2, tá? Eu que confundi aqui, mas a parte de baixo está correta, tá? Chega num... vira menos seno de ômega t, tá? Aí o último caso agora, com a fase inicial igual a π, tá? Então a nossa função fica A cosseno de ômega t mais π, tá? Aí depois vocês pegam lá as propriedades das funções trigonométricas, pegar o cosseno do ângulo mais π, tá? Ele vai dar o mesmo resultado se pegasse o menos cosseno do ângulo. Então, fica menos A cosseno de ômega t. Tá? Certo? E assim por diante. Tá? Então, você vê que essa fase inicial ela controla de que ponto o nosso oscilador harmônico vai começar a oscilar. Tá? Nosso movimento harmônico simples. Tá? Certo? E você vê que escolhendo bem essa fase inicial, posso escolher se essa função no tempo vira uma função cosseno mesmo, ou se vira uma função seno, se vira uma função menos seno e assim por diante. Tá? Por isso que essa solução ela pega mesmo uma função senoidal bem geral. Tá certo? Porque depende das fases iniciais, então a função no tempo pode virar uma função cosseno no tempo, ou uma função menos seno no tempo, ou uma função mais seno no tempo, tá? Uma função menos cosseno no tempo. Tá? Tem todas as possibilidades, elas estão dentro dessa escolha de parâmetros dentro da solução do nosso movimento harmônico simples. Tá? Certo? Bom, e só para seguir um pouco mais em frente, tá? Então, você tem essa solução do nosso oscilador harmônico simples, tá? E vamos pegar isso, então, tá? Agora, voltando aqui no nosso sistema massa-mola. Tá? Certo? Lembrando do sistema massa-mola também, né? Que já tinha feito até um desenho lá antes, né? Opa! Já tinha até feito o desenho do sistema antes, né? Então, no caso, o sistema massa-mola, né? Eu já fiz analogia nas páginas anteriores, tá? Mas lembra, então, quem faz o papel da função da função de deslocamento em função do tempo é a posição do bloco. Tá? É a posição do bloco em função do tempo que substitui o U, né? Aí lembra que depois esse bloco vai oscilar entre menos A e mais A, né? Menos A e mais A, né? Bom, tá certo? E então você tem essa solução aqui. Então, no lugar do U, coloca o X, tá? Aí vai ficar amplitude A vezes cosseno de ômega t mais φ, tá? Aí lembra que a gente já deduziu, no caso específico do sistema massa-mola, que quem faz o papel da nossa frequência angular ômega, tá? É pegar a raiz, né? Da constante da mola dividido pela massa do bloco.
Tá? Então, lembra que nesse sistema massa-mola, você tem a constante da mola K, tem a massa M do bloco. Tá? E em função desses parâmetros, então, que você tem a nossa frequência angular. A frequência angular, então, vira raiz de K sobre M. Tá? Certo? E de um tipo de oscilador para outro, é só isso que vai mudar. Tá? Vai mudar só quem vai fazer o papel do deslocamento, tá? E quem vai fazer o papel de frequência angular. Tá bom? Tá certo? Então, essa aqui como fica, então, nosso oscilador harmônico simples no sistema massa-mola. Tá? E outras coisas que a gente pode definir no caso do sistema massa-mola. Lembra também que, além da posição do bloco em função do tempo, a gente pode tirar a velocidade. Tá? Lembra que a velocidade, né? Ela é derivada da posição em relação ao tempo. Então, pega essa nossa solução da posição e deriva no tempo. Tá? Faz a derivada. Fazendo a derivada, você vai ter que a expressão da velocidade vai ficar igual a menos amplitude vezes frequência angular vezes seno de ωt mais φ. Tá? E agora, para obter a aceleração, lembre que a aceleração é derivada da velocidade. Tá? A aceleração é derivada da velocidade, que é a segunda derivada da posição em relação ao tempo. Tá? Então, só deriva a velocidade de novo, agora no tempo. Tá? Aí vocês vão chegar nessa expressão aqui, que a aceleração é igual a menos a frequência angular ao quadrado vezes a cosseno de ωt mais φ. Bom? Certo? É assim que a gente obtém, então, a velocidade e a aceleração do nosso sistema massa-mola. Tá? Tá certo? E só como curiosidade, você pode ver que na expressão da aceleração, tá? Bom, tá aparecendo aqui menos ômega quadrado, e aqui esse termo aqui, ó, a cosseno de ωt mais φ, ela está repetindo a nossa posição em função do tempo. Pega aqui a primeira função que aparece, ó, tá? Repete tudo de novo. Tá? Bom, tá certo? Que é de se esperar mesmo, tá? Porque lembra que ele tem que satisfazer aquela equação diferencial do oscilador harmônico. E fala o quê? Que a segunda derivada do deslocamento, no caso aqui é a função, segunda derivada do deslocamento x do bloco, é igual a menos ômega quadrado vezes o próprio deslocamento. Tá? Bom, certo? Então, aqui está colocada a expressão da aceleração em função do tempo, mas essa aceleração está respeitando aquela equação diferencial do oscilador harmônico simples. Tá? Segunda derivada do deslocamento é igual a menos ômega quadrado vezes o próprio deslocamento. Bom? Certo? E aqui no gráfico do lado direito, tá? Como fica então essa relação da posição do bloco em função do tempo, que já tinha escrito antes, tá? Bom. E tem também aqui a expressão da velocidade em função do tempo, tá? Bom. Certo? Tá, lembrando de novo, como a velocidade sai da derivada da posição, tá? E lembra que a derivada é a inclinação da reta tangente, tá? Aí vocês vão ver que a inclinação da reta tangente aqui na curva de cima, tá? Ela reflete no valor da velocidade no gráfico de baixo. Tá? Sempre desenhando aqui as retas tangentes aqui à curva. Tá? Por exemplo, pega aqui no começo, ó, tá? Como está bem no pico aqui da função, tá? Então a reta tangente à curva aqui nesse ponto vai ser uma reta horizontal, tá? Que é uma reta de inclinação zero. Tá? Isso que reflete aqui no gráfico da velocidade, que a velocidade começa com velocidade zero. Tá? Depois aqui, ó, né, começa a ficar a inclinação da reta tangente começa a ficar inclinada para baixo. Né? Reta tangente à curva. Tá? Ou seja, então uma reta com inclinação negativa, isso que reflete aqui no gráfico da velocidade em função do tempo, que ela começa a ficar aqui, ó, logo em seguida com velocidade negativa. Tá? Depois, quando no gráfico do deslocamento você chega em menos amplitude, aqui no ponto aqui de baixo, no gráfico da posição em função do tempo, de novo você tem a reta tangente na horizontal, tá? Que é a reta de inclinação zero, tá? Que é o ponto que a velocidade do bloco é zero. E aqui no gráfico de velocidade é o ponto, exatamente o mesmo ponto que a velocidade é zero. Tá? E assim por diante.
tá? Aí vai desenhando aqui pela reta tangente, você vai desenhando esse gráfico da velocidade em função do tempo. Tá? Tá certo? E também observa que esse gráfico da velocidade em função do tempo ela oscila entre menos ômega A e mais ômega vezes A. Tá? É esperado, porque é só ver a expressão da velocidade em função do tempo aqui em cima. Tá? Você tem aqui que o seno oscila entre menos 1 e 1. Tá? Agora, pegar esse seno, multiplicar por ômega vezes A, aí você vai ter uma função que oscila entre menos ômega A até mais ômega vezes A. Tá? Certo? Então, assim que é o comportamento então, do gráfico da velocidade em função do tempo. Bom? Aí, seguindo mais em frente, uma outra expressão que a gente pode tirar a partir dessas expressões de posição, velocidade e aceleração do nosso sistema massa-mola, tá? Pode tirar também expressões das condições iniciais. Tá? Você pega no tempo zero, você tem que a coordenada x do bloco no tempo zero é igual a vezes cosseno de φ. Tá? E a velocidade no tempo zero vai ser igual a menos ômega vezes A vezes seno de φ. Tá? Seno da fase inicial φ. Bom, lembra que esses dois casos é pegando com o tempo igual a zero. Né? Certo? E desenvolvendo essas expressões, dá para tirar aqui essas expressões também da amplitude e do ângulo φ em função dessas condições iniciais. Tá? Ou seja, em função da posição inicial, em função da velocidade inicial do nosso sistema massa-mola. Você tem, por exemplo, que amplitude, eu posso escrever ela como sendo a raiz, né, da posição inicial ao quadrado, mais velocidade inicial ao quadrado dividido por ômega quadrado. Tá certo? Também dá para tirar a expressão para a nossa fase inicial. Tem que o cosseno da fase inicial φ é igual a x0, a posição inicial, dividido pela amplitude. Ou pode pegar aqui o seno do ângulo φ, seno da fase inicial, é igual a menos a velocidade inicial dividido por ômega vezes A, dividido pela frequência angular vezes a amplitude A. Bom, certo? Então, essa é a aplicação das nossas equações do oscilador harmônico simples por causa do sistema massa-mola. Tá? De novo, repetindo de novo, depois de um tipo de oscilador para outro, tá? Vai mudar quem vai fazer o papel do U, né? Nosso deslocamento U, e vai mudar quem vai fazer o papel da nossa frequência angular ômega. Tá? Essas são as duas expressões que vão mudar de um tipo de oscilador para outro tipo. Seguindo mais em frente, vamos pegar esses conceitos, então, aplicar nesse exemplo 1, então. Tá? Pegando, então, o caso do nosso sistema massa-mola. Tá? Então, nesse exemplo 1, tá? Nós temos aqui, né, um bloco, né? Um bloco, então, de massa, né, de 680 gramas. Tá? Ele está preso a uma mola de constante elástica, né? Constante elástica K igual a 65 newtons por metro. Tá? Ele fala que o bloco é puxado sobre uma superfície em atrito até uma distância de x igual a 11 centímetros. Tá? Certo? Então, pega lá da posição de equilíbrio x igual a zero, ele desloca o bloco para a posição x igual a 11 centímetros. Tá? E a partir desse ponto, ele libera o bloco no repouso. Então, a partir dessas informações, aí vem as perguntas do problema. Tá? Bom, vamos pegar as primeiras perguntas primeiro, que eu já vou passar para a página seguinte para ir já ir respondendo. Tá? Que a primeira pergunta, então, é perguntar qual que é a frequência angular, qual que é a frequência, qual que é o período desse movimento de oscilador que vai aparecer no sistema massa-mola. Então, respondendo esse primeiro item aqui, né? Bom, então, lembrando que já temos a expressão da frequência angular para o caso do sistema massa-mola, tá? Frequência angular primeiro, né?
Então, tira a expressão para o sistema massa-mola. Massa-mola. Temos, né? Aquela nossa expressão da frequência angular. A frequência angular é igual, né? A raiz, né? Da constante mola K dividido pela massa do bloco. Então, vai ficar a raiz, né? De a constante da mola, que é 65 newtons por metro. Divide pela massa M do bloco, que vale 680 gramas, né? Ou 0,68 quilogramas. E faz esse cálculo aqui, você vai encontrar com frequência angular, então ela vai dar o valor, né, de aproximadamente, aproximadamente 9,78 radianos por segundo. Então, dá 9,78 radianos por segundo. Então, daqui já resolveu a primeira pergunta do item A, que é encontrar a frequência angular. Né? Agora, ele também quer encontrar a frequência, mas a frequência não é muito complicada, agora que já tem o ômega. Né? A frequência. Né? Tem a frequência que vale, ficou torta aqui a frase, né? A frequência que eu posso escrever em função do ômega, função da frequência angular. Certo? Então, daqui a frequência, né? Temos, né? A parte de ômega, né? A parte da frequência angular ômega. Você tem essa relação aqui. Você tem que ômega igual a 2π vezes frequência. Indica, então, que a frequência, né? A frequência, então, vai ser igual a frequência angular dividido por 2π. É a mesma coisa de pegar, então, aqui nossa frequência angular de 9,78 radianos por segundo. Só fazer aqui que a letra fica um pouco feia, né? 9,78 radianos por segundo. Esse estado divide por 2 vezes π. Né? Aí faz esse cálculo, vai encontrar que a frequência F vai valer cerca de 1,56 Hz. Né? É 1,56 Hz, né? E falta o período também, né? A período também é direto. Que eu tenho a expressão, por exemplo, do período em função da frequência. Onde F temos, né? Em função de F. A letra não está ficando muito boa aqui, né? Essa mesma. De F temos. Né? Aí lembrar que o período é igual ao inverso da frequência. Né? O período é igual ao inverso da frequência.
Então, fica 1 sobre, né, o valor de 1,56 Hz. Só fazer o cálculo, vai encontrar que o período vale aproximadamente, tá? 0,64 segundos. Ou se você quiser converter a unidade, tá? Isso aqui vai dar um tempo de... Se eu converter, você vai repassar aqui para milissegundo, né? Posso escrever com 640 milissegundos. Tanto que o milha é de 10 a menos 3. Então aqui a gente resolve o item A, tá? Aí dá um minutinho para o pessoal que está copiando e depois a gente vai para o item B, tá? Acho que já deu tempo para o pessoal copiar. Vamos para a página seguinte, tá? Caso não tenha tido alguém que não tenha tido tempo de copiar tudo, tá? Vocês pegam depois da gravação da aula, tá? Vai ficar disponível no Moodle posteriormente, tá? Então, vamos para o item B, tá? Que ele quer saber qual que é a amplitude das oscilações. Tá? Aproveitar também tem o item C aqui, que ele pergunta qual que é a velocidade máxima VM do bloco. Tá? E onde ele se encontra quando o bloco tem essa velocidade. Vamos responder esses dois itens. Tá? Então, item B sobre a amplitude das oscilações. Tá? Bom, primeiro, vamos aproveitar a informação que ele fala no enunciado, que ele fala assim, que no instante inicial t igual a zero, ele solta o bloco em x igual a 11 centímetros. Tá? Tem que o bloco... Por assim, mais específico, né? Em x igual a 11 centímetros. Então, com isso, eu tenho duas informações. Primeiro, ele está dando a posição inicial do bloco. Tá? Então, você tem aqui a posição inicial, né? Né? Posição inicial x0 de 11, mais 11 centímetros. E ele também me passa a velocidade inicial. Né? Passa a posição inicial com velocidade inicial. V0, que é igual a zero, que ele foi solto, né? Ele foi solto na posição de 11 centímetros, só foi liberado. Então ele começa com velocidade zero. Tá? Então vamos usar essas duas informações. Tá? Você tem aquelas expressões, por exemplo, da posição inicial e velocidade inicial. Tá? Mas, pegando, por exemplo, a posição inicial, que a gente escreveu agora há pouco, né? Você tem que a posição inicial do bloco, tá? É igual a cosseno de φ, né? A cosseno da fase inicial φ. Tá? Certo? Isso é igual a 11 centímetros, né? Isso aqui é igual a x0, que é 11 centímetros. Tá bom? Acho que por enquanto eu vou deixar indicado desse jeito. Tá? E também tem a expressão da velocidade inicial. Velocidade inicial é pegar lá a expressão da velocidade com o tempo zero. Tá? Eu vou escrever isso aqui mais certinho. Velocidade no tempo zero.
Mas lembra que a expressão da velocidade em função do tempo no oscilador harmônico simples, isso aqui é menos ômega A vezes seno, né? De ômega t mais φ, né? Mas pegando o tempo igual a zero, tá? Então, a velocidade inicial, tá? É igual a menos, né? Ômega vezes A vezes seno de φ, que é igual a zero, tá? Certo? E aqui que eu posso aproveitar essa informação, tá? Porque então, né? Se o V0 é igual a zero, então aqui, ó, nessa função aqui, ó, tá? Você tem menos ômega vezes A vezes seno de φ igual a zero, tá? Para esse produto dar zero, tá? A única alternativa que você tem é o seno da zero. Tá? Porque não tem como a frequência angular dar zero, não tem como a amplitude da oscilação ser zero, tá? Então, isso está implicando isso aqui, ó. Isso implica que você tem que seno de φ, né? É igual a zero, né? Bom, só que o que acontece aqui, né? O seno de φ ser igual a zero, tá? Também implica que o cosseno vai estar no valor mais ou menos 1. Tá? Lembra lá da relação entre seno e cosseno, tá? Quando um deles é zero, o outro vai estar ou no máximo ou no mínimo. Tá? É mais ou menos 1. Tá? Isso me diz muito sobre o valor do x0. Tá? Então, logo, né? Você tem que x0 é igual a cosseno de φ, tá? Só que o cosseno o φ que é usado nesse exemplo 1, tá? Então, a fase inicial nesse exemplo 1 é de tal forma que o cosseno vai valer ou mais 1 ou menos 1. Aí multiplica por A, então você tem que a posição inicial. Então, x0 é igual a mais ou menos A. Isso que é igual, então, a x0, que está falando no enunciado, que ele começa com x0 igual a mais 11 centímetros. Tá? Isso aqui é igual, então, a mais 11 centímetros. Tá? Então, daqui que eu tiro a expressão da amplitude. Tá? Então, a amplitude é 11, só pode ser 11 centímetros, que ela só vou considerar a amplitude com o sinal positivo. Tá? Então, portanto, tá? Vendo que a expressão chegou aqui, ó, né? Então, 11 centímetros seria igual a mais ou menos amplitude. Tá? Como a amplitude só pega com sinal positivo, né? Então, nossa amplitude é igual a 11 centímetros. É a amplitude da oscilação. Agora, ele quer saber também a velocidade máxima do bloco. Tá? O item C, né? Aí, para obter a velocidade máxima do bloco, vou lembrar como que é a expressão da velocidade em função do tempo no nosso oscilador harmônico simples. Tá? Aí que deu a letra que está ficando muito feia, né? O oscilador harmônico simples, né? Aí tem a expressão da velocidade em função do tempo, que a gente tira lá, inclusive, o nosso sistema massa-mola, né? Velocidade é igual a menos ômega vezes A vezes seno de ômega t mais φ. Tá? Aí lembrando, né? Lembra que nessa expressão, né? O seno, né? Oscila entre menos 1 e 1, entre menos 1 e 1, tá? Tá certo? Então, quando eu pego essa função seno, que oscila entre menos 1 e 1, e multiplica por ômega vezes A, tá?
Por ômega vezes A, você vai ter que essa função inteira aqui, né, é uma função que oscila, né, entre menos ômega A e mais ômega A. Tá? Então, o valor máximo da nossa velocidade vai ser ômega vezes A. Tá? É o termo que está multiplicando o seno aqui, na verdade. Né? Multiplica aqui a velocidade máxima. Né? Desse sistema massa-mola né? Lembrando que a nossa frequência angular, então, né? Vezes A vai ser a nossa velocidade máxima, tá? Vm é igual, então, a frequência angular vezes amplitude, tá? A frequência angular já obteve no item anterior, tá? É dado 9,78, né? Isso. Então, do item A, a frequência angular já tinha dado 9,78 radianos por segundo. Tá? E a nossa amplitude tinha dado 11 centímetros. Né? Vou multiplicar os dois. Multiplica esses dois valores, vai chegar então que a velocidade máxima vai ser em torno, né, de... Vou escrever separado aqui. A velocidade máxima vai dar em torno de 1,1 metro por segundo. Certo? Então aqui já resolveu o item C. Tá? Aí, de novo, dá um minutinho aí para quem estiver copiando, depois a gente passa para a página seguinte. Estou indo para a página seguinte agora, tá? Aí o item dele pergunta qual que é o módulo, né? A M da aceleração máxima do bloco, tá? Que é o item D. Depois ele pergunta qual que é a constante de fase φ do movimento. Tá? Então, resolvendo o item D primeiro. Tá? Lembrando a expressão da aceleração do nosso sistema massa-mola. Massa-mola. Tá? Lembre que a aceleração do bloco, né? Tinha resolvido algumas páginas para trás, tá? Ele pegar a posição do bloco derivado duas vezes, tá? Ou lembra também, né, que a aceleração, que é a segunda derivada da posição em relação ao tempo, é igual a menos ômega quadrado vezes o próprio deslocamento. Tá? E substituindo fica desse jeito aqui, né? Fica aqui a aceleração em função do tempo, que é igual a menos angular ao quadrado vezes, né? Vezes t, que é amplitude. Vai ficar menos ômega quadrado vezes amplitude vezes cosseno de ômega t mais φ. Menos ômega quadrado vezes A vezes cosseno de ômega t mais φ. Aí que tinha dado uma travadinha aqui no pincel.
E é o mesmo processo, tá? Então, o cosseno oscila entre menos 1 e 1, tá? E quem está multiplicando o cosseno que está fazendo o papel do valor máximo. Esse ômega quadrado vezes A que está fazendo o papel da nossa aceleração máxima, aí. Tá? Logo, tá? Aceleração máxima. Ficou feia a letra aqui, né? Aceleração máxima. Né? Então, pegar a expressão da aceleração máxima, ficou igual, então, a frequência angular ao quadrado vezes amplitude. Tá? A frequência angular é 9,78, né? Radianos por segundo. Esse aqui está o quadrado, né? Vezes a amplitude, que é 11 centímetros. Talvez nossa amplitude, que era de 11 centímetros, né? Faz esse produto aqui, você vai encontrar que a aceleração máxima, então, ela vai valer aproximadamente, tá? Aqui é onde está o valor dele. Vai dar aproximadamente 11 metros por segundo ao quadrado. É que aquele 9,78 ele ficou bem perto de 10. Tá? Na hora que arredonda os valores, né? Bom, é como se pegasse 11 centímetros e multiplicasse por 100. Tá? Por 100 metros por segundo ao quadrado. Tá? Certo? Aí vai dar esse resultado de 11 metros por segundo ao quadrado para a nossa aceleração. Tá? O item E, ele quer saber a constante de fase. Tá? Para descobrir a constante de fase, tá? De novo, a gente volta lá para a nossa posição do bloco no tempo zero. Então, no tempo t igual a zero, nossa posição inicial, antes era igual a vezes cosseno de φ, né? Mas lembra que nessa expressão aqui, né, a posição inicial do lado esquerdo é 11 centímetros. A amplitude do lado direito também é 11 centímetros. E está multiplicando por cosseno de φ. Tá? Isola o cosseno de φ, vai encontrar que o cosseno de φ está dando 1. Né? Para o cosseno de φ dar 1, tá? Pode ser qualquer ângulo, seja de 0 radianos ou qualquer múltiplo de 2 π radianos. Tá? Então, nossa fase inicial φ, ou vai ser 0 radianos, então a fase inicial vai dar ou 0 radianos ou um múltiplo de 2 π radianos. Tá? Qualquer um dos dois serve. Certo? Qualquer um desses casos vai dar cosseno do ângulo dando 1, né? Igual a mais 1. Bom, então, com isso aqui a gente resolve o último item desse exemplo, desse primeiro exemplo. Então, eu vou dar um tempinho de 1 minuto e depois eu passo para a página seguinte.
Ah, bom, então passou um minutinho aqui, então vamos para a página seguinte, né? Já resolveu esse exemplo 1, tá? Vamos aproveitar esses conceitos também para resolver esse outro exemplo 2 também, com o sistema massa-mola. Tá? Aí pega esse sistema massa-mola da figura, tá? Que ele passa aqui algumas informações desse sistema massa-mola no tempo inicial. Tá? Que ele fala que em t igual a 0, né? Ele passa o deslocamento inicial do bloco, em x igual a 0, que é de menos 8,5 centímetros. Tá? Ele também passa a velocidade inicial do bloco, né? No tempo zero. Velocidade do bloco no tempo zero, que é de menos 0,920 metros por segundo. E a aceleração no tempo zero vale mais 47 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, tendo em mão essas informações, ele pede para a gente encontrar aqui qual que é a frequência angular do sistema massa-mola, tá? E também quais são os valores, né, da constante de fase e da amplitude xm desse sistema massa-mola. Né? Resolvendo esse exemplo 2, então. Né? Para resolver esse exemplo 2, tá? Então, você vê que ele está me passando aqui, né? Nesse exemplo 2, a posição no tempo zero, velocidade no tempo zero e aceleração no tempo zero. Tá? Então, vamos pegar nesse sistema massa-mola, pegar aquelas funções que nós temos de posição em função do tempo, velocidade em função do tempo, aceleração em função do tempo, e vamos pegar todas elas no tempo zero. Tá? Para a gente aplicar aqui cada um desses valores do enunciado. Tá? Vamos para a página seguinte que a gente vai fazer esse trabalho. Tá? Então, lembrando que no nosso sistema massa-mola, né? Massa-mola, temos, né, essas expressões em função do tempo. Você tem posição em função do tempo, né? Que é igual a um A cosseno, né? De ômega t mais φ. Né? Pega isso no tempo zero. Então, tem que a posição no tempo zero, né? Chama de x0. É pegar essa função x em função do tempo no tempo zero, vai ficar só o A cosseno de φ. A vezes cosseno de φ. Também tem a velocidade no tempo t, né? A velocidade em função do tempo vai ficar igual a menos, né? Ômega A vezes seno de ômega t mais φ. Ômega t mais φ. Lembra que já deduziu essa expressão hoje, tá? Mas lembra que ela é resultado de derivar a função posição que está na linha de cima. Tá? Pegar a função x de t que está na linha de cima, deriva em função do tempo, você chega nessa expressão da velocidade em função do tempo. Mesma coisa, aí pega a velocidade no tempo zero. Vai ficar só ômega vezes A vezes seno de φ, né? E tem a aceleração também, aceleração em função do tempo. Deriva a velocidade, né? Deriva a função velocidade na linha de cima, vai chegar, você vai dar menos ômega quadrado, né? Vezes A, vezes cosseno de ômega t mais φ. Menos ômega quadrado vezes A, vezes cosseno, né, de ômega t mais φ. Mesma coisa, pega isso aqui no tempo t igual a zero. Aceleração no tempo zero é igual a menos ômega quadrado vezes A.
Aí no tempo zero, aquela nossa função cosseno, vai sobrar só o cosseno de φ. E eu tenho o valor de todos esses valores aí. Tem o valor do x0, tem o valor do v0, tem o valor do a0. Tá? Então vamos ver como que a gente pode usar essa expressão para a gente tirar o valor do ômega. Então, porque está pedindo lá o valor da frequência angular. Tá? Uma forma da gente tirar o valor desse ômega é pegar, por exemplo, essa aceleração a zero, dividir por x0. Tá? Vamos fazer essa divisão aqui. Tá? Então tem aqui, eu vou chamar de equação 1, 2 e 3. Tá? E vamos dividir 3 por 1, então. Tá? Dividindo a equação 3 por 1. Tá? Dividir 3 por 1. Então, da equação 3 aqui, o lado esquerdo lá é o A0. Vou dividir pelo lado esquerdo da equação 1, que é o x0. Isso vai ser igual, né? Aí depois pego o lado direito da equação 3, que é o menos, né? Ômega quadrado vezes amplitude vezes cosseno de φ, dividido pelo lado direito da equação 1, né, que é só A cosseno de φ. Aí simplificar com A, simplifica cosseno de φ com cosseno de φ, né? Aí vai ter isso daqui, ó, vai ter que A0, né, sobre x0. Tá certo? Faz essa divisão do lado direito, então só vai sobrar menos ômega quadrado, né? Que o A vai cancelar em cima e embaixo, o cosseno de φ também vai cancelar em cima e embaixo, só sobrou do lado direito só menos ômega quadrado, né? Então isola essa frequência angular ômega, você vai ver que ela é igual a raiz, né? De menos a zero sobre x0. Quem chegar nesse ponto não precisa se desesperar com esse sinal de menos dentro da raiz, tá? Porque é o que vai acontecer nessa expressão, vai ficar menos, né? Aí o A0 tira lá do enunciado, a aceleração inicial vale, né? É 47 metros por segundo ao quadrado. E a aceleração no instante inicial é menos 0,085, né? Que é 8,5 centímetros, que eu posso escrever como 0,085 metros. Tá? Ah, mas esquecendo que ele é negativo. Tá? Menos 0,085 metros. Por isso que não precisa preocupar com o sinal negativo, porque como o x0 também é negativo, né, então dá negativo com negativo, fica positivo o número dentro da raiz. Tá? Só estou avisando porque eu já vi muita gente nesse tipo de solução parar na hora que aparece a raiz com negativo dentro, que acha que está fazendo alguma coisa errada, e aí perde a coragem de continuar a solução. Tá? Para continuar a solução, vai ver que não vai dar problema, tá? E dá para fazer o cálculo. Tá? Daqui você vai chegar aqui, a nossa expressão da frequência angular, ela vale aproximadamente, aqui, vale aproximadamente 23,5 radianos por segundo. 3,5 radianos por segundo. Bom, só que resolveu o item A do nosso exemplo 2. Tá? Eu vou dar um tempinho para quem estiver copiando, tá? Dá um minutinho aí, depois a gente passa para a página seguinte.
Então, acho que já deu tempo. Tá? Então, vamos para a página seguinte. Eu vou aproveitar que eu vou reaproveitar de novo essas equações que a gente montou aqui para esse problema. Tá? Equações 1, 2 e 3. Tá? Acho que vou aproveitar e copiar ele na página seguinte. Tá? Assim. Que a gente vai continuar usando esse nosso sistema de equações aqui, né? Com 1, 2 e 3, com as condições iniciais do nosso sistema massa-mola. Tá? Que a UNITB ele quer saber o valor da constante de fase φ, ou seja, a nossa fase inicial φ, e quer saber o valor da amplitude. Tá? Da amplitude. Tá? Que no livro ele chama de XM, aqui nas nossas reduções eu chamo de A grande, tá? Só para não confundir também. Tá? Aí uma forma de tirar o valor do φ, tá? A gente pode tirar, por exemplo, tá? Pegar a equação 2 dividido pela equação 3. Vocês vão ver por que eu vou fazer isso aqui, tá? Então, dividindo, né? 2 por 3. Né? Vou indicar do lado aqui, né? Dividindo 2 por 3, aí você vai ter aqui do lado esquerdo, então, fica o lado esquerdo da equação 2, que é o V0, divide pelo lado esquerdo da equação 3, que é o A0. No lado direito, né? Pega o lado direito da equação 2, que é o menos, né? Ômega vezes A, né? Vezes seno de φ, divide pelo lado direito da equação 3, que é menos ômega quadrado vezes A, vezes cosseno de φ. Tá? Nessa divisão, o que vai acontecer? Do lado direito ainda fica lá V0 sobre A0. E do lado direito, vai cancelar um monte de termo, cancela o A com A, cancela um dos ômegas que está multiplicando em cima e embaixo. Tá? Aí vai sobrar 1 sobre ômega. Tá? E depois fica multiplicando aqui por seno de φ sobre cosseno de φ, que é a nossa tangente. Certo? E daqui, então, tem uma expressão para a gente tirar o valor do φ. Tá? Bom, aí isola o φ, passa o ômega multiplicando, depois a tangente passa com o arco tangente. Tá? Aí vai ter que o φ, então, vai corresponder a essa expressão aqui. Né? O φ vai corresponder a fazer o arco tangente. O arco tangente desse termo aqui, que é pegar ômega, né? Vezes V0 sobre A0. E aqui agora é só substituir os valores e resolver o cálculo que vai aparecer aqui, tá? Só vou por assim, acho que desse jeito. Tá? Então vai ficar arco tangente, tá? O ômega a gente já encontrou no item A, tá? Que tinha dado 23,5 radianos, né? Radianos por segundo, né? Calma aí que acho que estou fazendo alguma coisa invertida aqui, deixa eu ver. Seno sobre cosseno, tangente. Não, é isso mesmo. Sobre a zero. Não, tá certo, é isso mesmo, tá? Tava só conferindo a questão da unidade. A unidade vai dar certo também, tá? Então vai dar aqui 23,5 radianos por segundo, vezes o V0, que é a velocidade inicial lá do enunciado, que tinha dado, né? É menos, né? Menos 0,920, né? 920 metros por segundo. E aqui divide pela aceleração inicial, que tinha dado 42, né?
Dado 47, desculpa, 47 metros por segundo ao quadrado. Então, resolve esse cálculo aqui dentro, tira o arco tangente, tá certo? Aí isso aqui vai dar dois resultados possíveis aqui, tá? Bom, só vou pegar aqui os valores, tá? Só vou refazer um pouco o cálculo aqui, porque eu confesso que eu fiz um jeito um pouco diferente aqui na minha nota, tá? Então, eu vou fazer o cálculo para ver se vai bater com o que eu tinha feito, tá? O resultado vai ser o mesmo, tá? Só que acho que os valores nos passos intermediários que ficam um pouco diferente da minha nota, tá? Então, só vou refazer o cálculo aqui também, tá? Vou pegando aqui. Mas aí tentando fazer a calculadora funcionar aqui, tá? 3,5 vezes, né? 0,920 negativo. Divide por 47, né? Dá o mesmo, é isso mesmo, tá? Dá o mesmo cálculo que da minha nota aqui, tá? Que aqui vai ficar assim, vai ficar arco tangente de menos, né, 0,46. Tá? Aí tira esse arco tangente, você vai descobrir dois ângulos possíveis, tá? O ângulo de menos 25 graus, que é o que dá na calculadora. Mas um cuidado que vocês têm que ter também, tá? Porque aí um outro valor possível para o arco tangente vai ser esse ângulo mais 180. Mais 180 graus. Que vai dar 155 graus, né? Aí só lembrando por que dá esses dois ângulos possíveis, tá? Porque você pega, por exemplo, como tira a expressão da tangente naquele nosso ciclo trigonométrico, tá? O trigonométrico pega lá, o ciclo trigonométrico pega uma circunferência de raio 1, tá? Aí lembrando, né? Você tem pega a origem aqui no centro, né? Circunferência de raio 1, pega a origem no centro, tá? Aí lembra que, né? O ciclo trigonométrico, né? Você pega uma linha qualquer aqui, a um dado ângulo θ, pega um dado ângulo θ. Aí lembra, aí nessa linha aqui, né? A projeção na horizontal dá o valor do cosseno, a projeção na linha vertical dá o valor do seno, tá? E a tangente é pegando uma linha tangente ao ciclo pela direita, né? Pega essa linha tangente ao ciclo trigonométrico pela direita, tá? Onde a linha bater ali nessa reta corresponde ao valor da tangente, tá? Infelizmente bateu aqui para cima, né? Bom, deu para evitar aqui, né? Bom, mas lembra, onde ele bater aqui nessa linha da direita, tá? Corresponde ao valor da tangente. É o valor da tangente do ângulo θ. Tá? Acho que vou pôr em vermelho para ficar bem
claro aqui, tá? Melhor se põe em vermelho, acho que vai bater melhor, né? Dá para chegar melhor, tá? Aí, onde bater aqui nessa linha, né, vertical da direita, é o valor da tangente do ângulo θ, tá? Mas lembra que para dar esse valor de tangente, também vale o lado oposto. Tá? O ângulo do lado oposto também vai bater com o mesmo valor de tangente. Tá? Lembra que do lado oposto, você pega a extensão para a direita até bater na reta. Tá? Então, também vale esse ângulo aqui em vermelho, tá? Que é pegar o ângulo θ mais 180 graus. Tá? Pegar assim, né? Esse ângulo aqui é pegar o ângulo θ mais 180. Tá? Pega o ângulo θ mais meio ciclo, né? Certo? Então, por isso que a gente pega também aqui, ó, o ângulo que sai da calculadora e o ângulo possível é o ângulo que sai da calculadora mais 180. Tá? Opa, só vou corrigir aqui que escrevi errado aqui embaixo, né? (155 graus, outro ângulo possível, né? (155 graus). Tá? Pronto, tá? Então, esses são os dois ângulos possíveis para a nossa função, né? Para a nossa fase inicial. Tá? Aí, para fechar, para saber qual desses dois ângulos que a gente vai usar, tá? A gente vai aproveitar um teste que vai servir também para calcular o valor da amplitude. Tá? Então, agora calcular aqui, né? A amplitude, né? De xm, que eu chamei de A aqui na minha solução, né? Que também serve para o teste para qual ângulo de φ que a gente vai usar. Tá? Teste da fase inicial φ também. Tá? Que é lembrar como que é a expressão da equação 1. Tá? Pega da equação 1. Que eu tenho que a posição inicial é igual a amplitude, né? Vezes cosseno de φ. Tá? E vamos deixar isolada a amplitude, que tem que ser positiva. Tá? Daqui eu tiro, então, né? Amplitude é x0, né? Sobre cosseno de φ. Calma aí que travou o pincel. Só espera ele voltar aqui, tá? x0 sobre cosseno de φ. Aqui isolei a amplitude, tá? E eu sei que esse valor tem que ser positivo. Tá? A amplitude sempre pega com valor positivo, tá? Bom, mas lembrando que o valor do x0 que a gente tem lá do enunciado, tá, é de menos 8,5 centímetros. Tá? De menos 8,5 centímetros sobre o cosseno de φ, que tem que ser positivo. Tá? Tá certo? Para essa divisão da positiva, significa que o cosseno de φ também tem que ser negativo, tá? Porque vai ficar número negativo sobre o número negativo para dar amplitude positiva. Tá? Bom, isso implica, então, que o φ, né, tem que ser um ângulo tal, que o cosseno de φ tem que ser negativo. Tá? Aí você testa esses dois ângulos na calculadora, tá? O menos 25 ou 155, tá? Aí vocês vão descobrir que vai ter que ser usado o ângulo de
vai ter que ser usado o ângulo de 155 graus. Tá? Logo, usamos, né, o ângulo de φ igual a 155 graus, que é esse ângulo que vai fazer o cosseno dar negativo. Tá? Vou escrever certinho, tá? φ igual a 155 graus. Certo? E daqui, então, agora eu posso calcular a nossa amplitude. Tá? Então, portanto, nossa amplitude A, né? Que é o valor do xm, que é o que ele pede no enunciado. Né? Isso aqui é só questão da convenção da notação. Tá? O livro usa xm, eu uso A grande, para amplitude. Tá? A amplitude, então, vai ficar o menos, né? 8,5 centímetros. Né? Dividido pelo cosseno de 155 graus. Vai ficar um pouco apertado aqui, né? 155 graus. Tá? É fácil esse cálculo aqui, tá? Vai descobrir então que a amplitude vai dar um valor de aproximadamente aqui, tá? 9,4 centímetros. Tá? E aqui então a gente fecha esse exemplo 2, tá? Que acho que o último item que tinha pedido nesse exemplo. Bom? Então, aqui com isso, a gente fechou 2 exemplos aqui para vocês pegarem como trabalha, então, com as funções, com o oscilador harmônico. Tá? Agora você tem a expressão de como muda a posição do oscilador harmônico ao longo do tempo. Tá? Aí vocês podem ver que aqui é bom vocês relembrarem bastante sobre as propriedades das funções trigonométricas. Tá? Você viu que como a posição ela fica em função de funções seno e cosseno, tá? Então, vai ser bastante útil para vocês lembrarem tudo que vocês viram sobre funções trigonométricas lá nas disciplinas da matemática. Bom, certo? Podia continuar mais para frente, mas já estou vendo que já é 10 para meio-dia. Tá? Então, como parou num ponto já parou num ponto bom por aqui, que já fechou certinho 2 exemplos, tá? Então eu vou estar encerrando a aula por aqui mesmo. Tá? Bom, então a gente vai encerrando a aula por aqui, tá? E a gente continua tratando esse assunto, então, de movimento harmônico simples, tá? Na aula de amanhã, às 16 horas. Bom? Então, até mais a todos e a todos, tá? Então, nos vemos aí, então, nos vemos na aula de amanhã, tá? Ou se for antes, no plantão de atendimento que tem hoje, das 5 das 5 da tarde até as 7 da noite, tá? Então, até mais a todos e a todos aí, tá? Então, vou encerrando a gravação. Também já vou fechando aqui a sala.